Então, né, a coletiva do Ponto.net foi convidada para conversar com os cineastas e sócios diretores da Verte. Estou aqui com eles. Eu vou depois chamá-los para conversar, falar um pouquinho sobre os projetos, né, da Verte. Então aqui Thiago Rezende, também Tomás Fleck, Gabriel Fatini e também a Clarissa Milford, que é da Remo Assessoria, né? Clarissa é produtora executiva de alguns projetos aqui da Verte. Então, meninos, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os projetos da Verte, né? Que a gente já foi conversando antes, né? Começou lá em 2010, depois em 2014 começou essa produção, né, mais forte de séries. Explica um pouquinho como é que foi o processo da Verte, pode ser. De 2014 para cá foi mais ou menos um projeto grande por ano e essa foi a nossa estrutura de produção, foi o que a gente conseguiu fazer dentro da nossa estrutura, que também nunca quisemos crescer mais do que projetos que a gente pudesse acompanhar e fazer o nosso papel, que a gente parte muito do roteiro, todos nós somos roteiristas, então a gente escreve todos os projetos, depois produz e alguns deles a gente trabalha como diretores também, mas 2014 para cá foi isso, foi um projeto por ano. 2014 a gente escreveu o Horizonte B, que por um atraso de financiamento acabou sendo filmado em 2015, mas toda a nossa parte de roteiro e produção foi feita ali em 2014, estreou na TVE e depois foi licenciado para Netflix. Em 2015 a gente fez Werner e os Mortos, uma série de 3 episódios que estreou no Canal Brasil. Em 2016 a gente fez o Alcelice, que atualmente está na Netflix, estreou no Prime Box Brasil. Em 2017 produzimos o Necrópolis, que atualmente está na Prime Box Brasil e na Netflix. Em 2018 a gente produziu o nosso primeiro longa-metragem, Os Bravos Nunca Se Calam. E agora, em 2019, estamos aí, passamos o ano escrevendo o Complexo e agora estamos aí produzindo e dirigindo a série. E, bom, como é que é fazer essa produção, né? Porque é a primeira que é no drama, é isso? É o primeiro drama complexo. Como um drama de 1 hora, apesar do fato que o Horizonte B também é um drama infanto-juvenil. Agora, no caso, a gente está fazendo um drama de 1 hora adulto. Então... E como é que é essa transformação, assim, porque são assuntos diferentes, né? Assim, temas diferentes. Como é que é essa transformação para vocês, né? Ingressar agora nesse novo desafio? É um grande desafio, é super difícil. A gente conseguiu fazer muito bem o nosso grupo de comédia, a gente conseguiu achar bem a estrutura, o nosso grupo conseguiu criar o humor junto, muito bem. E daí foi uma nova etapa, assim, quase como reaprender a escrever um novo gênero, tanto como um grupo quanto a gente individualmente tentar encontrar como levar aquilo a sério, como fazer aquelas histórias serem levadas a sério também. E agora a gente está vendo durante a produção alguns resultados, estamos ficando bem felizes com o que a gente está conseguindo construir. Então acredito que a gente pode ser muito bem sucedido nisso também. Tomara. Com certeza. Gabriel, fala um pouquinho sobre os próximos projetos, assim. Eu sei que agora vocês estão no meio, né, do Complexo, que é essa nova série, mas o que vocês vislumbram aí pela frente? Essa é uma pergunta difícil, assim, levando em consideração o cenário político atual, assim, é bem complicado, porque as nossas séries a gente sempre produziu num modelo muito parecido, que é através do Fundo Setorial, do audiovisual, né, que é o FSA, que é esse modelo de financiamento que é um financiamento público, que passa, enfim, a nossa produtora, todos esses projetos que o Thiago citou foram produzidos mais ou menos dessa maneira, com alguma variação e tal, com arranjo regional e tal, mas a maioria deles foi feita dessa forma. A nossa perspectiva ainda eu considero bastante positiva, porque eu acho que a gente tem essa vantagem de ter conseguido colocar algumas séries na Netflix, isso dá uma certa visibilidade, o próprio Necrópolis, que estreou agora há pouco tempo na Netflix, ele está tendo uma boa recepção, a gente percebe pela reação das pessoas nas redes, assim, mas ainda é muito incerto como que vai ser possível produzir coisas a partir de agora, assim. Se o modelo anterior se mantiver, o que ainda está em aberto, é bem possível que a gente, na verdade, a gente tinha recém ganhado um edital de desenvolvimento para uma série nova, assim, para escrever, uma série infanto-juvenil também. E a gente tinha meio que encaminhado também uma segunda temporada do Alcelice através da Box Brasil, mas também era por meio desse modelo de financiamento, assim. Então está um pouco incerto nesse momento, não tem como afirmar nada, assim, porque a gente um pouco depende dessas definições num âmbito mais político da coisa mesmo. Mas eu acho que dentro do cenário como um todo, assim, a gente conseguiu aproveitar desse período de, assim,
bonança assim, do mercado audiovisual brasileiro. Assim, eu acho que isso nos dá um certo estofo para agora também buscar outras alternativas se for necessário e tal. Eu acredito que a gente vai conseguir... Eu acredito muito na segunda temporada da Alcialice, acho que vai rolar. E o próprio Necrópolis eu vejo com bons olhos. Assim. A gente tem outras frentes em andamento, mas eu acho que não dá para falar ainda, porque as coisas estão muito pouco definidas. Assim, Então, Clarissa, agora eu quero saber de ti, né? Como é que é trabalhar junto com os meninos, né? Já são alguns projetos e aí, pelo jeito, vão ter mais, né? Mais adiante, né? Como é que é essa produção executiva? A gente iniciou essa parceria no projeto da Alcialice. Então, essa parceria ela vem se fortificando assim, há alguns anos já de uma forma muito feliz. É claro que cada projeto é um projeto, então cada projeto a gente aprende coisas novas, a gente vai se melhorando também a cada projeto e vai também afinando essa integração entre as duas empresas, sabe? Então, a gente vai conseguindo encontrar formas de trabalho melhores, mais eficazes, outras formas de realizar com menos recursos, com mais produtividade. Então, a gente vai também se adaptando conforme os projetos que a gente vai realizando juntos. Os últimos meses foram bastante transformadores nesse sentido, assim, porque a gente brincava bastante, que a gente se sentia um pouco na caverna. A gente começou a fazer nossos roteiros e tentar dar um jeito de viabilizar eles juntos há bastante tempo. Então a gente foi trilhando o caminho da produção independente, de tentar um edital ali, fazer um contato num evento de mercado, conseguir um contato com o canal ali, e faz um piloto, e daí o piloto tem um certo destaque, daí consegue filmar, mas acabava que a gente estava produzindo essas histórias, criando essas histórias, tentando criar esses personagens, entregando tudo da gente para tentar fazer essas histórias serem mais humanas e interessantes possíveis, dentro da nossa capacidade. E só que a gente várias vezes tinha a sensação que não... Quando chegava na produção independente, a gente acaba fazendo muito, né? A gente acaba participando ativamente de todas as etapas da realização, assim, desde a concepção até o lançamento final. E a gente acabava achando muitas vezes que lá na hora do lançamento final a coisa tinha um alcance um pouco menor do que a gente esperava, assim, ou pelo menos não estava de acordo com toda a energia que a gente tinha botado na coisa. E agora, nos últimos tempos, teve algumas repercussões que foram bem interessantes, assim, acho que o Necrópolis é um caso que nem o Gabriel falou. A gente tá tendo muita repercussão em redes sociais, muita gente pedindo segunda temporada, muita gente amando a série, bastante gente odiando a série também. Já se caracterizou muito rápido como uma série de amor e ódio, assim, tem pouca gente que comenta da série ser mais ou menos, tem muita gente que fala que amou, que viu em um dia e já tá vendo pela segunda, terceira vez a série inteira e fica citando piadas da série, e outras pessoas que odeiam muito rápido, não passam nos primeiros minutos, assim, e que é ótimo, assim, muito melhor do que quando parecia que não tava chegando, assim. Quando a gente chega, a gente sente que tem essa emoção forte de gente que gosta, gente que odeia, gente que fala bem, gente que fala mal. Parece que é um pouco justifica o esforço, porque senão é como... Assim, como contadores de histórias, às vezes aquela sensação de estar numa fogueira contando uma história pra ninguém, assim, tipo, falando sozinho. Mas acho que os últimos lançamentos foram muito legais. Então, Gabriel, me conta um pouquinho sobre essa nova série, né? Essa do Complexo que vocês estão em gravação, né? Fala um pouquinho sobre o processo para essa novidade que vai surgir. Fomos nós três aqui, eu, o Tomás, o Thiago, a Saki, a Mariane Ferreira e o Luiz Santana, que compuseram junto com a gente a sala de roteiro. Foi um processo super intenso, assim, porque, como o Tomás falou, assim, é um gênero que a gente não está acostumado, um formato que a gente nunca tinha feito também, uma hora. E tratando de temáticas também que são super densas e que exigem uma responsabilidade da nossa parte também, assim. Não é algo que se possa falar tão livremente como a gente fez nas nossas comédias, assim. Então, acho que é uma série que ela partiu muito disso, assim, desses tensionamentos que são bem característicos do nosso momento atual, assim. Acho que o fato de a série ter sido criada lá atrás, mas a gente ter podido desenvolver ela agora, em 2018, foi bem, digamos que foi bem feliz para a série, assim. Acho que a série ganhou muito com isso, assim, porque a gente desenvolveu a série bem durante o período eleitoral ali, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, as eleições presidenciais. Então,
todo esse clima bélico que tomou conta do Brasil contaminou muito a sala também, então, tipo, muitas das questões que a gente trata tem um pouco também essa luz, assim, jogada sobre elas, assim. É uma série que a gente se propõe a falar de questões que são bem urgentes, assim, no Brasil, eu acho. E a gente, felizmente, também conta com vários colaboradores que agregam muito nesse sentido, então eu sinto que é uma série que tem várias vozes contribuindo, assim, e até aqui estou ficando bem satisfeito com o resultado. Agora, inclusive, tenho que sair para dirigir uma cena, mas acho que eu sinto que é uma série que ela pode nos recolocar assim, em um lugar um pouco diferente do que a Vert e nós como criadores também estivemos até então, assim, que é se propondo a falar sério. E uma coisa que eu acho que é importante falar também assim, é que esse modelo de financiamento que a gente estava falando antes, que talvez não exista mais a partir de agora, ele permitia uma certa liberdade para os produtores, assim, que é o fato de que a produção, assim, a propriedade do produto é da produtora, no fim das contas. Então isso nos dá uma liberdade muito maior para falar abertamente e da maneira como a gente quer sobre essas temáticas, assim. Então, falei um pouco sem dar muito spoiler do que a série fala, assim, mas acho que é isso, assim. Eu estou bem empolgado e eu acho que a gente está com uma equipe trabalhando em uma sincronia muito impressionante, assim. E acho que a gente vai conseguir entregar um bom resultado. Deve estar estreando aí, imagino que no início do ano que vem, talvez início de 2020. Acho que é isso. Então, Tomás, fala um pouquinho, né? Antes a gente até comentou sobre as diferentes produções, né, das séries, enfim, gêneros. Mas como é que é trabalhar com séries, né? Que é um processo talvez um pouco mais longo, enfim, não sei o que vai me dizer isso, né? E de um longa, né? Que é um produto final, né? A série tem uma continuidade, como é que é esse processo? A gente, como um coletivo de roteiristas, sempre, como a gente começou muito com série, a gente partiu muito de uma ideia do modelo americano, que é sempre uma espécie de criação coletiva ou se não algum criador e daí os outros trabalham como roteiristas para aquele projeto, sempre tentando chegar onde o criador quer. Então a gente tem essa ideia muito forte colaborativa, desenvolvendo vários projetos desde 2014. E diferentemente do longa-metragem, no caso, que normalmente tem um tempo específico que se trabalha naquele projeto, um longa-metragem com diversas vozes é um pouco diferente de uma série que pode ter diversas vozes em diversos episódios diferentes que a gente pode dividir por roteirista. Então, no caso do nosso longa-metragem que a gente fez ano passado, a gente trabalhou no roteiro coletivamente e depois um de nós, que foi o Thiago, pegou o texto final para botar uma unidade no projeto. No caso das séries, a gente trabalha mais coletivamente, cada um escrevendo um episódio, ou às vezes mais de uma pessoa escrevendo um episódio juntos e tendo mais vozes unidas naquele projeto. Até porque eles normalmente são projetos mais longos e que permitem uma continuidade muito grande e que tem muito a ganhar com as diversas vozes que estão juntas ali desenvolvendo o projeto. Então, mais ou menos nessa linha, assim, como é que é para ti poder contribuir com essas diferentes produções, né? Assim, sempre é um projeto diferente. Eu acho que uma dificuldade de fazer um processo como que a gente está fazendo agora é que a gente tem um tempo muito longo de produção. É uma equipe grande, então a gente tem que encontrar formas de conseguir manter essa equipe com a energia em alta para aguentar. A gente vai fazer 42 diárias. Então, existem assim alguns cuidados que a gente tem que ter, que são os desafios para a gente conseguir manter a qualidade da série, manter a qualidade narrativa e manter toda a equipe bem para fazer essa produção.